A mesa redonda 2, Tecnologia e Inovação, trata da inovação e a produção de conhecimento em Niterói, novas experiências e desafios, a tradição do município no âmbito educacional e as expressões relacionadas à engenharia e projetos inovadores. E para compor a mesa, convidamos para fazer a moderação o senhor Alan Lira. Também convido os senhores palestrantes Paulo César de Araújo, Robson Hilário da Silva e Robson de Oliveira. Passo a palavra agora ao moderador da mesa. Boa tarde a todos. Apresento a todos vocês Paulo César de Araújo, que tem como palestra de hoje a Escola Henrique Lage, breve histórico. Professor Paulo é historiador e jornalista, estudioso da história da música popular brasileira, colabora com os principais veículos de comunicação do país. É autor dos livros Eu Não Sou um Cachorro, Não, Roberto Carlos em Detalhes, best-seller, né? Todo mundo conhece. Obras consideradas referência na história da MPB. Escreveu também O Réu e o Rei, em 2014, outro best-seller, né? E sobre o seu embate judicial com Roberto Carlos, que abriu caminho para a histórica decisão do STF a favor da liberação de biografias não autorizadas no país. Isso é impressionante, é um grande marco, né? Em 2021, publicou Roberto Carlos outra vez, 1941-1970. O primeiro volume da nova biografia do cantor. É professor da Rede FATEC, no Departamento de Comunicação Social da PUC, no Rio de Janeiro. Nosso segundo palestrante, professor doutor Robson Hilário. A sua palestra é A Vocação Educacional de Niterói e Inovação Tecnológica. O professor é mestre em Ciências da Computação, diretor-presidente da CT Smart e CEO da Hoje Inove Hoje, Soluções Educacionais. É professor universitário da Unilassalle há mais de 4 anos, tem experiência de 15 anos com desenvolvimento de software, também na gestão de governança de TI, experiência em gestão estratégica na inovação e em governança corporativa. É especialista no setor elétrico, e, como já destacado, CEO da CT Mart. Por fim, não menos importante, professor doutor Robson Oliveira, que tem como palestra hoje Tecnologia e Humanidade, um equilíbrio necessário. Robson Oliveira é graduado e mestre e doutor em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fez pesquisa de pós-doutorado em Filosofia da Ciência na Escola de Enfermagem Ana Nery, da UFRJ. Membro do Conselho Editorial e Científico da Universidade Católica de Petrópolis e na Faculdade São Bento. Conhecimento e Diversidade. Na Unilassalle, é membro dos grupos de pesquisa Ética e Enfermagem. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Enfermagem Ana Nery e Estudos de Filosofia na Universidade Católica de Petrópolis. Autor dos livros, alguns eu já li. A Pequena Virtude da Pontualidade, que é o lançamento desse ano, tem reflexões sobre a felicidade conjugal, leituras diárias para o matrimônio feliz, Corações ao Alto, Mediações sobre o amor conjugal, Et Homo, Os vícios à luz dos afrescos de Giotto, tem Apontamentos de Metafísica, Guia Introdutório ao Estudo, Mitos sobre o Matrimônio, O Príncipe Encantado, esse eu li. Logística Reversa, Sustentabilidade e Educação. E só. Só isso tudo, Robson. Faltou alguns, não?
Eu fiquei lembrando aqui que tem alguns que eu li, mas é codinome. Bem, então, as regras da mesa. A mesa redonda terá 2 horas de duração, começando a partir de agora às 4 horas, alguns minutinhos atrasados. Cada apresentador terá entre 20 e 25 minutos para a sua disposição, ficando livre para falar de pé ou sentado ou usar o projetor. Ao final, o moderador poderá usar 15 minutos para comentários ou perguntas. Os ouvintes poderão apresentar perguntas por escrito ou orais, até 5 minutos. Eu presto atenção a todos ao tempo, porque a gente precisa encerrar às 18 horas em ponto. Então, mediante aos avisos, passo a palavra agora para o professor, então, Paulo César Araújo. Okay. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, estar participando desse seminário, nesse espaço. Meus colegas aqui, nesse momento muito especial. E num seminário, né, sobre a nossa cidade de Niterói, patrimônio, memória e inovação, eu vou aqui simplesmente apresentar um caso concreto, efetivo, que é um breve aqui, histórico aqui, da nossa escola, localizada ali no Barreto, a Escola Técnica Estadual Henrique Lage. E eu me sinto mais à vontade falando disso e pesquisando sobre a minha escola do que sobre Roberto Carlos. Vocês sabem que esse negócio aí não foi bom, né? É uma violência danada, mexer com esses artistas da música brasileira, ainda mais uma biografia não autorizada. Então, estar falando aqui da cidade de Niterói, dessa escola, onde eu trabalho há 26 anos, então é muito gratificante. E eu próprio me surpreendi quando eu assumi a coordenação do Centro de Memória e comecei a pesquisar a história dessa escola. Quer dizer, eu tinha uma visão assim mais vaga e direta, e alguns mais antigos até diziam que essa era uma escola que parecia que não tinha história, né? As pessoas não sabiam direito como é que surgiu essa escola, por que ela permaneceu esse tempo inteiro. E nessa pesquisa eu consegui levantar alguns dados importantes, e eu queria então compartilhar com vocês, porque essa escola é uma escola técnica, com ensino integral, pública, né, ligado à rede FATEC desde 97, e que agora, em dezembro, né, completou 100 anos de fundação. Essa é uma escola fundada em dezembro de 1923, e chegou aos 100 anos com a sua formação, quer dizer, formando gerações de jovens técnicos, inicialmente apenas uma formação profissional. Então, literalmente, ela está 100 anos transformando vidas pela educação, que é o slogan. Eu vou até inicialmente aqui, Kleber, mostrar um pequeno vídeo aqui de 1 minutinho, apresentando a escola hoje, né? Um evento que aconteceu nesse final de ano, no ano de 2022, 2023. Aqui, só voltando um pouco aí, Kleber, na capa, para a gente ver a imagem da escola, porque ela funcionou em 2 endereços. Aqui é na sede atual, né? A Escola Henrique Lage hoje, no Barreto, e aqui quando ela surgiu em Santa Rosa, lá em 23, eu vou mostrar um pouco depois. Mas eu queria mostrar um pequeno vídeo, mostrando como é que essa é uma escola que há 100 anos vem transformando vidas pela educação, mostrando o caso de 2 alunas de eletrônica. Elas participaram de uma feira, a Mostratec, que é a feira mais importante nacional, né, de ciência e tecnologia, né, estudantes pré-universitários. Elas foram premiadas nesta feira e foram indicadas para aquela maior feira mundial, a ISEF, não é isso? A feira internacional que foi realizada lá nos Estados Unidos em 2023, e também foram premiadas e ganharam uma bolsa de estudos na Universidade da Arábia Saudita. Estão lá estudando, vão ficar lá 4 anos, a partir dessa pesquisa de um projeto que elas desenvolveram no curso de eletrônica com o professor Altair Santos, seus orientadores. Enfim, eu queria mostrar esse vídeo aqui para a gente depois pegar a história dessa escola. Esse pequeno vídeo aí. Então a gente estava sentadas, tranquilas, quase conversando, falando um pouquinho, mas é que a pessoa subiu, aquela outra pessoa subiu. Aí, do nada, from Niterói, Brasil. From Niterói, Brasil.
Eu só sei que eu agarrei a mão de lá, a gente correu. Nem andando, depois a gente foi correndo, não tava nem acreditando mais. E, nossa, foi uma loucura. E, sem dúvida, o maior prêmio é escutar o nome da sua cidade sendo citado lá em cima. Isso aí é bem intenso. Conditoroi Brasil, Rebecca Apolinário Pilots and Eloá Maria Padrone. Toda a delegação brasileira super vibrou pela gente, começaram a levantar bandeiras do Brasil, foi muito impactante, foi muito importante esse momento, foi mágico. Esse prêmio representa para a escola, principalmente pelo centenário da nossa escola, um grande presente que nós recebemos esse ano na escola, né? Desde 1923, no estado do Rio de Janeiro, e a gente vê, né, que está mostrando Niterói para o mundo. E aí nas próximas fotos são alunos que foram premiados recentemente. Essa está estudando na Espanha hoje, foi uma aluna também na nossa escola, está lá desenvolvendo um projeto na universidade. E em outras fotos, projetos que foram premiados ou apresentados com destaque na USP. Isso tudo aí da pós-pandemia, mais recentemente. Também destaque em eventos de ciência e tecnologia. Também desenvolvendo projetos, alunos da Escola Henrique Lage, em outras feiras também, anteriormente, também com destaque. Henrique Lage vira celeiro de inovação, a manchete do jornal Fluminense, aí, a partir de uma pesquisa que foi realizada lá em vários cursos de edificações, de eletrotécnica, aí em construção naval, né? Projeto solar. Enfim, a escola chega aos 100 anos em plena forma. Próxima aí. E aí eu queria voltar aqui à foto inaugural da escola, um momento falando um pouco como é que surgiu essa escola, que há 100 anos vem transformando vidas pela educação. Você sabe que é uma escola que ela não saiu da mídia. A atração dos meios de comunicação com essa escola está desde a sua fundação. Agora, quando nós comemoramos o centenário, foi lá a TV Globo, fez uma linda matéria sobre o centenário da escola, veiculada no RJTV. Mas quando a escola foi inaugurada, no dia 22 de dezembro de 1923, lá estava a revista O Malho, que era a mais importante revista da época, fazendo uma reportagem, o que não era comum na época, né, com imagens, com fotografia, e a revista O Malho faz a foto que entra para a história. São poucas instituições assim que chegam a 100 anos, e muito raro você ter uma foto do dia da inauguração de uma instituição centenária. Às vezes você tem uma foto ali do ano, da época, mas essa foto da revista O Malho foi tirada no dia. O fotógrafo chegou lá no local, reuniu os professores, o diretor, o governador do estado, Aurelino Leal, juntaram os primeiros alunos e tirou a foto para a história, que foi registrado e publicado na época. E nessa foto está um dos nossos alunos, aluno que vai se tornar uma referência em Niterói, Luiz Antônio Pimentel, historiador, poeta, professor. Ele vai se tornar depois também professor da escola. E ele está nessa foto aí, quer dizer, é a foto da primeira turma. E se é raro você ter uma foto de uma instituição centenária, uma foto da inauguração, mais raro ainda é você entrevistar alguém que estava nessa foto com mais de 100 anos de idade, né? E nós conseguimos entrevistar o Luiz Antônio Pimentel, quando ele já estava ali com 104 anos, lúcido. Pode mudar aí, por favor. Enfim, eu vou mostrar mais à frente. O Luiz Antônio Pimentel deu uma entrevista contando como é que foi esse momento da escola, a importância para ele. Enfim, e é uma escola que surgiu um pouco assim, meio por acaso. É importante dizer que ela nasceu do pioneirismo de educadores, de pessoas interessadas, pioneiros na educação brasileira, lembrando que é um contexto desfavorável. Em 1923 não tínhamos ainda um Ministério da Educação, não tínhamos ainda no Brasil um Ministério da Educação, e como vocês sabem, a questão social era tratada como caso de polícia. Então era um contexto desfavorável para surgir uma escola como essa. Mas também fomos favorecidos pelo surgimento ali do crescimento urbano, o início da industrialização, claro, esse interesse. Nós tivemos, na época, um deputado chamado Randolfo Bocaiúva Cunha, um deputado aqui do estado do Rio. Ele apresenta um projeto de criação
de 4 escolas profissionalizantes. Esse deputado, Ranulfo Bocaiúva Cunha, é o pai do futuro deputado Bocaiúva Cunha, que estará lá com Brizola na criação do CIEPs, nos anos 80. Então, você já tem essa linhagem aí. O pai dele estava lá lutando por uma educação pública na década de 10, e esse projeto dele vai favorecer a criação de escolas profissionalizantes. A Escola Visconde de Moraes foi criada, a Escola Feminina Aurelino Leal, a Escola Nilo Peçanha e também a Escola Henrique Lage, que inicialmente surge com o nome de Escola Washington Luiz. E por que esse nome Washington Luiz? Porque o Washington Luiz era, na época, presidente de São Paulo, mas ele era aqui de Macaé, estado do Rio, tinha boas relações com Aurelino Leal, e ao criar essa escola profissionalizante, o governador decidiu, então, dar o nome de Washington Luiz. Então, a escola nasce com esse nome. Mas eu disse que ela nasceu de forma também um pouco improvisada, porque quando foram realizados aqui aquela mega exposição do centenário da independência do Brasil, em 1922, ao final da exposição, se pensou em fazer o quê com todos aqueles pavilhões, né? O que fazer com aqueles pavilhões que vieram lá da Europa para montar a exposição, pavilhão dos Estados Unidos, da França, da Dinamarca. Aí a próxima foto, Kleber, essa exposição, por exemplo, a França doou seu pavilhão para ser a sede da Academia Brasileira de Letras, né, que não tinha uma sede assim. Então, esse pavilhão da França foi para a Academia Brasileira de Letras. O próximo aí, Kleber, é o pavilhão da Dinamarca. Aí o que a Dinamarca fez? Negociou com o Estado do Rio de Janeiro a entrega desse pavilhão que serviu lá para essa mega exposição. E esse pavilhão da Dinamarca, o governador Aurelino Leal, sob a orientação do jovem engenheiro Amerino Vanik e Everardo Beckhauser, né, engenheiros mais antenados com a moderna pedagogia que vai surgir daqui a pouco com a escola nova, eles então convencem o governador a transformar esse pavilhão numa escola profissionalizante. Ali, inicialmente, no bairro de Santa Rosa, a parte profissionalizante, e usando o Horto Florestal, que está lá até hoje, né, o prédio do Horto, como a sede da direção e da formação geral. Então, a escola nasce nesses 2 endereços. A próxima imagem aí, Cleber, por favor. Aí ainda o pavilhão da Dinamarca, que vai se transformar aí. Em 1923, foi feito algumas reformas nesse pavilhão. É a próxima foto. E aí vai se transformar na escola profissional Washington Luiz. Ali, fazendo as primeiras matrículas, o ano letivo começou em 1924, claro, o Aurelino Leal estava no final de mandato, ele quis inaugurar a escola ali em 1923, ali como o último ato da administração dele, em dezembro, mas as aulas, os cursos começaram efetivamente em 1924. A próxima foto já mostra aí a sede da direção, né, e da formação geral. Então, os alunos tinham a parte profissionalizante nesse pavilhão que era da Dinamarca, ali em Santa Rosa, e a formação geral no Horto Florestal, onde também ficava a direção. E aí, por sorte dessa escola, ela vai ter como seu primeiro diretor Amerino Vanik, que era um jovem engenheiro, mas, como eu disse, mas com uma visão holística da educação, sempre aquela preocupação dele de o aluno ter uma formação completa, não apenas a formação profissional, mas fundamentalmente humana, a arte, o destaque para as artes plásticas, para a música, o esporte. Então, essa ideia de uma escola de ensino integral, uma formação holística, está no nascimento dela, a partir desse primeiro diretor, Amerino Vanik, que hoje merecidamente é nome de rua em Niterói, e que se torna, então, esse primeiro diretor, que é lá da Escola de Engenharia de Niterói. Próxima foto, Kleber. Enfim, e aí voltando à imagem, e a próxima imagem é o Luiz Antônio Pimentel, que foi aluno da escola, como eu disse, e a prova dessa formação holística da escola é interessante, que o Luiz Antônio Pimentel se matriculou ali com uns 12 anos, e ele foi estudar, se formar em marceneiro. Mas lá ele teve a ideia de criar um jornalzinho ali de estudantes. E o Amerino Vanik, o diretor, deu todo o apoio. E ele começa a produzir esse jornal na própria gráfica da escola, né, que ela tinha formação profissional gráfico, madeira e metais. E ao desenvolver esse jornal e produzir vários números desse jornal, Luiz Antônio Pimentel descobriu que a sua verdadeira vocação era ser jornalista.
e não marceneiro. Quer dizer, ele saiu de lá um marceneiro, mas ele vai trabalhar efetivamente como jornalista, vai entrevistar Carmen Miranda, Orlando Silva, vai se tornar amigo de todos esses cantores, ele vai desenvolver uma coluna. Mas isso é um detalhe interessante, a escola está oferecendo curso profissionalizante no aspecto, mas ao mesmo tempo estimula o aluno, isso desde a origem, desde essa concepção de Amerino Vanik. Um outro aluno dessa escola, além do Luiz Antônio Pimentel, seria o futuro cantor Ciro Monteiro. Ele também morava em Niterói, ali perto do Horto, foi estudar nessa escola, o Washington Luiz, ali as aulas de canto, canto orfeônico, foi estimulado e ele vai depois se tornar um dos maiores sambistas da história do Brasil, o cantor Ciro Monteiro. E agora, mais recentemente, talvez o maior dramaturgo da nova geração hoje no Brasil, Joe Bilac, né? Trabalha na Globo, tem peças encenadas na França, na Inglaterra, segundo Fernanda Montenegro, o maior dramaturgo da nova geração. Ele também me contou, eu entrevistei, ele foi estudar lá na escola no ano 2000, claro, foi lá fazer curso técnico, mas ele descobriu lá, nas atividades culturais, no incentivo que ele teve, que a verdadeira vocação dele era o teatro. E ele vai sair dessa escola, depois vai para o Martins Pena e vai se tornar o grande dramaturgo que é hoje. Então, só para dar um exemplo de como é que essa escola está formando, está dando oportunidade, está transformando vidas, e o Luiz Antônio Pimentel é mais um exemplo disso. Como ele mesmo falou na entrevista, ele não sabia, mas a vocação dele era jornalista e a escola proporcionou isso a ele. Na outra imagem, como eu disse, ele tem uma boa relação com a imprensa, porque as revistas vão sempre estar lá tirando fotos, destacando a escola, a presença dessa escola. E nessa foto você vê que os alunos estão recebendo ali vários jornais e revistas, né? E isso está sendo fotografado e publicado na imprensa em 1924, 1925. Próxima foto aí, Kleber. Aí o nosso primeiro diretor, Amerino Vanik, que concebeu essa escola, quer dizer, deu esse norte, quer dizer, a própria imagem dele, o desejo dele ter essa escola, a sua afeição, ele estimulou isso e foi possível a partir desse momento. Ele vai ficar aí durante muitos anos como diretor da escola. Próxima imagem. Aí a parte, como eu falei, dentro da oficina, que era o pavilhão da Dinamarca, com as oficinas na parte de metais, a escola, outra seção. Isso aí tudo aí na fase ainda de escola Washington Luiz, ali, naquele pavilhão da Dinamarca, né? Ainda meio improvisado. Aí o governador Manuel Duarte. Outra coisa muito constante nas pesquisas que eu realizo é a presença do poder público, do governador, do prefeito, sempre comparecendo à escola desde a fundação. Então, no final do ano, tinha o aniversário da escola, tinha exposição de trabalhos de alunos, e lá você tem, nos registros da imprensa, em fotografias, a presença do governador, autoridades, do bispo, prestigiando a escola. E aí um exemplo disso, o presidente do Estado, Manuel Duarte, numa cerimônia de final de ano, visitando a exposição de alunos. Próxima matéria. Aí é o trabalho que eles faziam, os alunos, nessa exposição, no caso aí de marcenaria, sendo apresentado aí para a sociedade no final de ano. Era um acontecimento aí na cidade. A próxima, quer dizer, desfiles, a parte cívica da escola sempre presente. Próxima imagem. E aí o presidente Washington Luiz. O Washington Luiz sentiu que a escola foi pé quente, quer dizer, ele recebeu esse nome, né, em homenagem quando ele era presidente de São Paulo. Aí já como presidente do Brasil, ele vai fazer uma visita à escola, em 1927, e a escola, ele desembarca aí no Porto, chegando à escola, e a escola cria ali um busto em sua homenagem, né? A próxima foto, ele vai lá inaugurar um busto, está ali o busto ali atrás, a escola Washington Luiz. Isso aí já em 1927, e o Washington Luiz. Próxima imagem, mas como vocês sabem, né, aí aquela coisa da formação integral e dar ao aluno um atendimento médico, como vocês sabem, também na época, a questão social é caso de polícia, saúde pública precária, então a escola era fundamental ter um dentista, um atendimento ali para os alunos. Aí uma das primeiras formaturas, nos anos 30, os alunos... Era uma escola inicialmente masculina, como vocês podem perceber. Quer dizer, como a escola era um reflexo do país, da sociedade, a mulher ainda não estava acompanhando nisso.
Aí vocês percebam aí o apoio que a escola recebe da imprensa, uma imprensa que está surgindo, uma imprensa moderna, que está antenada com essas transformações da sociedade e vai registrar de forma positiva o Jornal do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil, né, o ensino profissional, um pouco do Brasil, o Globo, o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, todos sempre destacando ali a presença da escola, os acontecimentos da escola. Eu costumo até dizer na minha pesquisa que assim como você tem hoje um plantonista que vai cobrir o Vasco, vai cobrir o Flamengo, parece que tinha um plantonista de cada jornal para cobrir a escola Washington Luiz, a escola, porque você tem sempre os acontecimentos da escola. Amanhã não haverá aula porque tal coisa aconteceu na escola. Era a rede social da época, os jornais noticiando, a exposição foi adiada por isso, tal. Atenção, professores, amanhã uma reunião extra na escola Washington Luiz, compareçam amanhã, fale com o diretor às 17 horas. Então, a imprensa está registrando ali o dia a dia da escola, e isso ao longo, desde a inauguração. Olha aí, ó, na escola Washington Luiz, adiada a inauguração da exposição escolar, encerramento das aulas, está sempre ali a imprensa acompanhando, destacando o dia a dia. E a vida social, o curioso é que Ibrahim Suede ainda não tinha surgido, não tínhamos um colunismo social ainda estabelecido no Brasil, está por ser feito. Mas a coluna social que tinha já está aí, o Globo na sociedade, a vida social, aniversário de alunos, aniversário de professores, casamento de professor com professora, está tudo aí, a fofoca do dia a dia da coluna social, você acompanha na imprensa diária sobre essa escola nos anos 20. Mas, ao mesmo tempo que a imprensa, você tinha parte da imprensa que exaltava a escola, e a grande maioria era favorável, inclusive o Correio Paulistano faz matéria sobre a escola, os jornais de oposição, que combatiam o governo, para atingir o governo, atacava a escola. Então, você tem uma pequena parte da imprensa, então você tem esses jornais como Amanhã, que usa a escola exatamente para bater no governo. Então, com denuncismo, né, preciso que se faça antes uma devassa na escola Washington Luiz. Você lê a matéria, você não encontra nada de substancial, mas afinal, qual o motivo da devassa? O importante era dar a manchete, era usar, como a escola tinha uma visibilidade, ela estava presente na mídia, atacando a escola, você atacava o governo que se iria combater. Então, tem denúncias aí sobre a escola, atacando o governador da época, as autoridades, também na imprensa. Mas você sabe, o vento da história, né? A história é aberta, né? E quando chega em 1930, o Washington Luiz, que era o nosso patrono, que dava nome na escola, com a Revolução de 30, ele é deposto, ele parte para o exílio, e naqueles acontecimentos ali, no calor da hora, ficou insustentável continuar o nome de Escola Washington Luiz. Então, aquele busto que ele inaugurou, você vê como é que mudam as coisas, né? 3 anos depois, aquele busto é depredado ali no Fonseca, os populares pulam em cima, arranca o cavanhaque ali do Washington Luiz, pinta e borda com o busto, e a escola, então, muda de nome. O próximo aí, Cleber, aí o Washington Luiz, e aí ele se torna, então, agora Escola do Trabalho. E aí já refletindo a nova ordem institucional do país, a valorização, a ética do trabalho, governo Vargas chegando, então, a escola passa a se chamar Escola do Trabalho do Rio de Janeiro. Amerino Vanik vai ser nomeado lá para um cargo lá no Maranhão, ele deixa a escola, né? Ele volta depois, mas nesse momento, essas fotos aí é da despedida dele, ele reunindo ali todos os alunos, os professores, e aí vocês veem lá no horto que está lá até hoje, olha lá o nome da escola ali, bem em cima, na Escola do Trabalho, nessa despedida da Amerino Vanik. Aí, assim como hoje você tem na imprensa, assim, um novo presidente da Petrobras, não é isso? Um novo presidente do Flamengo, aí, o novo diretor da escola Henrique Lage, aí, a foto, a cada época que havia uma mudança de direção da escola, a escola mostra o diretor, dá o perfil dele ali, a imprensa, a foto do diretor, apresentando para a sociedade quem era o novo diretor da escola, agora a Escola do Trabalho, né, a partir de 1930, próxima foto. Aí uma coisa importante, a escola está funcionando desde 1923, de certa forma, de forma improvisada, né? Um assédio que era um transtorno para os alunos. Você sabe que a distância ali de Santa Rosa para o Horto, a escola tinha que disponibilizar um automóvel, havia aquele anseio de a escola ter uma sede própria, era um anseio de toda a comunidade. Mas, e o Horto já pedindo de volta o prédio, porque ele estava sendo usado, o que parecia ser por pouco tempo, mas desde 1923 a escola continuava lá. Então o Horto começa a reivindicar para si aquele espaço que queria fazer. Aí entra em cena o nosso Amaral Peixoto, o interventor.
Aí, o caso social, quando a escola surgiu, que era tratado como caso de polícia, agora muda, agora é caso de políticas públicas. Então, o olhar agora vai ser diferente. Então, o Amaral Peixoto, como interventor aqui do Estado, ele abraça essa escola, e ele vai, então, fazer amplas reformas. A escola poderia ter terminado aí, como outras escolas terminaram, não foram à frente. A Visconde de Moraes, por exemplo, que foi inaugurada em 1917, por esse mesmo projeto do Randolfo Bocauíva Cunha, essa escola não prosseguiu, né? Aurelino Leal também não, mas a escola Washington Luiz e a Escola do Trabalho, nesse momento, o Amaral Peixoto compra o terreno, onde ela está hoje, no Barreto, que era o grande parque industrial da cidade, né? E a escola, então, se transfere lá numa sede própria, num único endereço, como desejavam todos os alunos e professores, e isso acontece a partir de 1939, quando é inaugurada a nova sede. Só mais 3 minutos aqui para apressar. Aí, na próxima, a sede, aí, antes de construir o prédio, né, nova sede da escola, que está hoje lá no Barreto, 1939, a próxima. Aí, na inauguração, a presença do bispo, o ministro do Trabalho, o prefeito, o bispo de Niterói, o governador Amaral Peixoto, a escola próxima aí, inaugurando, onde hoje está a direção, a nova sede, né? E aí começa, pode ir passando aí, Kleber, as imagens, os anos dourados, os anos 40, né? Os anos 40 são os anos de consolidação dessa escola, a imprensa, mais uma vez, registrando tudo, inauguradas as novas instalações da Escola do Trabalho em Niterói, novas instalações, o símbolo de uma política de evolução no Brasil, sempre de uma forma positiva, e, claro, a parte de educação física, lá não tinha esse espaço. Esse conhecimento que está na universidade em inovação, né? Transformar esse conhecimento em produto, transformar esse produto em nota fiscal, como a gente chama, né? Então, o ICT, o Instituto de Ciência e Tecnologia, como é o Centro de Tecnologias Smart, já há 8 anos em Niterói, né, fundado em março de 2016, dentro da Universidade La Salle, né, com apoio do reitor, do irmão de Ardelino, na época, a gente vem buscando integrar, junto com essas faculdades, para transformar esses conhecimentos em produto, esses produtos em nota fiscal, e gerar emprego, gerar renda, e principalmente olhando para Niterói, né? Que a nossa vocação na educação é grande, e a gente precisa dar esse passo. Então, a gente tem a AGIR, dentro da UF, né, a Agência de Inovação, que também, de uma certa forma, atua como um ICT, e a gente tem o CT Smart como uma ICT privada em Niterói. Então, como que a gente pode inovar, né? A melhor forma de se criar a inovação, seja dentro de uma empresa, seja numa cidade como Niterói, o primeiro passo é envolver toda a comunidade de alguma forma. A gente precisa que as pessoas, seja, né, dentro das universidades, seja dentro do poder público, seja dentro das empresas, que as pessoas entendam que a inovação, ela nasce de boas ideias, né? Só que essas ideias, elas têm que ser transformadas através do conhecimento em produto. Então, a gente faz um trabalho com essas ideias, ranqueia essas ideias e implementa essas ideias e convida o autor dessa ideia a atuar na implementação. Então, esse momento não é fácil. Por que que não é fácil? Porque o ser humano resiste à inovação. O ser humano, ele é resistente à mudança. E isso é natural. A gente não pode encarar essa resistência como um obstáculo. A gente tem que encarar essa resistência como uma forma, né, de buscar jeitos criativos de superar essa resistência humana. Então, quando eu fui estudar gestão da inovação, lá em 2012, na Unicamp,
eu procurei um outro professor de uma outra pós-graduação e mostrei no meu trabalho que você precisa trabalhar alguns valores humanos para que a gente possa eliminar ou diminuir essas barreiras, né? Essas dificuldades que o ser humano traz em inovar. E aí, para resumir para vocês, para que não fique muito longo, a gente prova para as empresas e para a sociedade, para qualquer pessoa, qualquer grupo que queira inovar, que trabalhar as virtudes humanas, né, as virtudes fundamentais que a gente chama, né, a justiça, a temperança, por exemplo, são fundamentais para que a gente faça com que o ser humano supere esse medo do novo, né? E existe uma fórmula de risco que o medo está no numerador dessa fórmula. E quando a gente diminui esse medo através das virtudes, a gente mostra que aquela inovação, né, o risco que aquela pessoa está vendo pela inovação, ela vai ser diminuído e aquela pessoa vai se engajar mais nesse movimento. Tá? Então, foi um trabalho, uma continuidade de um trabalho de um professor meu de outra pós-graduação em desenvolvimento pessoal e familiar, onde a gente continua o trabalho dele e coloca isso para o setor elétrico brasileiro e aplica isso na Eletrobras Holding. Tá? Então, esse programa foi aplicado e recebeu mais de 300 ideias dos colaboradores da Eletrobras, de todas as empresas, na época, e foram implementadas mais de 40 ideias dentro da empresa. E nós vimos ali uma mudança realmente, onde as pessoas eram convidadas a implementar as suas ideias, e elas realmente participavam e queriam a mudança, né? Todas aquelas que entenderam que se você desenvolver, abraçar, né, e decidir viver essas virtudes, você passa a ser um ser humano melhor e a enxergar a interdependência necessária de qualquer ser humano. Então, se nós somos interdependentes, a gente se preocupa com o outro, e ao se preocupar com o outro, o medo que eu tenho da inovação passa a ser menor, porque inovar passa a ser um objetivo e melhorar a vida também do outro, né? Então, o que eu trago aqui nessa apresentação, né? Essa equação, para vocês verem, essas virtudes, né? E o grande objetivo, qualquer programa de inovação, seja no governo, nós temos ações no governo sobre inovação, criar ambiente de inovação dentro das universidades de Niterói, dentro do governo de Niterói. Mas seja qualquer movimento de inovação em qualquer empresa, você precisa se preocupar com o ser humano. Não é só tecnológico, não é a tecnologia pela tecnologia. E aí a gente cria o CT Smart há 8 anos atrás, com a missão de desenvolver as virtudes humanas através da tecnologia, né? Então, o CT Smart não é um instituto só de tecnologia, é um instituto que se preocupa com o ser humano. Estamos de portas abertas para que vocês possam também submeter projetos, né, em busca de financiamento. Muitos deles dependem de um ICT para que o projeto seja submetido. Então, o CT Smart está de portas abertas para vocês. Mas saibam que o nosso trabalho é desenvolver essas virtudes. Então, como um exemplo que o professor traz das alunas que ganharam o prêmio agora nos Estados Unidos, né? O CT Smart, ele é um tripé, né, que eu costumo dizer. Desde que nós fundamos ele, a gente se preocupa em inovar, a gente se preocupa em pesquisar e desenvolver em P&D, né, principalmente no setor de energia, e a gente se preocupa com a educação. E esse pilar da educação se desenvolveu primeiro, e desde 2020 a gente vem crescendo num projeto educacional sobre robótica. A gente hoje tem mais de 6.500 alunos pelo Brasil, desenvolvendo a eletrônica, né? E temos um material didático próprio, e temos o Henrique Lage aqui do lado, né, para aproximar ainda mais
criar mais parcerias em relação a esse assunto, que também nos encanta muito, que é chegar no ensino básico, transformar a vida dessas crianças, dessas famílias, através dos valores humanos, e entregar jovens para a sociedade com uma formação completa, não é apenas a formação tecnológica ou uma formação humana, mas sim uma formação completa, onde a gente olha, né, esporte, arte e também a tecnologia, mas desenvolve essas crianças nas virtudes, entregando jovens para as universidades bem formados, e essas universidades se preocupando em entregar adultos para a sociedade com valores, para que a gente possa realizar inovações verdadeiras, né? E não inovações que só olham o desenvolvimento local, pessoal, né? E sim que olha o desenvolvimento humano por completo. Então, o CT Smart, ele hoje tem esse projeto com as crianças, e a gente também tem a empresa no ecossistema, que é a Inove hoje, que desenvolve os professores, que é outro obstáculo que a gente está tentando superar, que é certificar os professores do ensino básico, para que eles possam assumir a tecnologia, conhecer a tecnologia e passar esse conhecimento para as crianças do ensino básico. Então, eu me coloco à disposição, quem quiser conhecer melhor o Instituto. Agora, eu só gostaria de deixar esse recado, né? Qualquer um que pensar em criar, em desenvolver inovação, em qualquer local que estiver, não há inovação se não tiver o ser humano desenvolvido em suas virtudes. A gente não tem inovação se não for, né, uma inovação que descubra que ela vai servir para toda uma comunidade, e não uma inovação que só leve, né, um ganho pessoal, um ganho individual. A inovação, ela é interpessoal, ela exige o pensamento no outro. E enquanto eu não tiver essa certeza, enquanto eu não viver as virtudes, eu não vou conseguir, né, criar uma inovação, criar um ambiente de inovação, criar um ambiente onde eu pense em ideias que vai gerar produtos, que vai desenvolver a comunidade, né, de uma forma completa. Tá? É esse o meu recado. E o evento, né, que olha a memória de Niterói, que olha o passado, né, que resgatando essa história que a gente está vendo aqui, né, a tecnologia hoje que a gente tem é uma forma para armazenar esse conhecimento, para entregar esse conhecimento para as gerações futuras de uma forma ainda mais tecnológica, né? É para isso que existe a tecnologia hoje, mas olhar o passado é fundamental, né? Aprender com os erros do passado é fundamental. Hoje a gente vê muitos jovens grudados na internet, grudados na tecnologia, e sem se preocupar em aprender com o erro dos antigos, né, dos que vieram antes, né, e muitas vezes estão cometendo os mesmos erros e poderiam estar num estágio mais avançado se entendesse que uma geração ensina a outra. E vamos usar a tecnologia para que esse conhecimento se propague, né, cada vez mais. Então, estamos de portas abertas. O CT Smart hoje tem sua sede na Gavião Peixoto, no número 70, sala 1304. É um espaço pequeno, aconchegante, e está de portas abertas para quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Robson Hilário. Passo a palavra agora, professor doutor Robson Oliveira, com a palestra Tecnologia e Humanidade, um equilíbrio necessário. Boa tarde a todos. Obrigado, Alan. Eu fico muito feliz em fazer parte da cota aqui da banca, a cota racial. Muito obrigado. Você está no meu coração pela sua caridade comigo. É importante tocar num ponto aqui que diz respeito às duas apresentações anteriores, do
professor Paulo e do professor Robson. Tecnologia não se faz sem humanidade. Essa é a proposta da minha palestra de agora, tecnologia e humanidade. Porque já houve um tempo em que a tecnologia foi vista de forma absolutamente desencarnada da sociedade atual, ou da sociedade na qual ela surgiu. E minha breve colaboração vai ter 3 partes, né? Uma introdução, uma abordagem histórica sobre esse problema, a tecnologia sem sociedade, e uma tentativa, uma proposta de encarnação desse problema aqui em Niterói, com o caso concreto do bairro de onde eu vim. Tá? Então, vamos ver esses 3 passos que eu quero apresentar para vocês. Então, o primeiro ponto é esse, né? Já aconteceu, no passado não muito distante, da visão filosófica de uma época, priorizar a tecnologia sem levar em consideração a sua sociedade. Bom, lá no finalzinho do século XIX, 1890, surgiu um professor chamado Moritz Schlick, na Áustria, que ele, por razões que a gente não sabe muito bem porquê, ele, físico, começou a dar aula de filosofia da natureza na Faculdade de Viena. E como ele era um físico brilhante, ele arregimentou em torno a si diversos professores famosos, diversos alunos que depois se tornariam professores famosos. Otto Neurath, Rudolf Carnap, alguns dizem que Karl Popper passou por esse círculo, e surgiu em torno desse professor um grupo de alunos que era de exatas, né, de ciências exatas. Eles faziam lá lógica, física, engenharias, e iam reencontrar-se com esse professor, Moritz Schlick, estudavam filosofia da natureza. No fundo, a gente sabe hoje que não era isso que eles estudavam física, mas na Faculdade de Filosofia em Viena. Esse círculo ficou famoso, importantíssimo. Hoje nós estudamos esse círculo com o nome de Weinerkreis, né? Círculo de Viena. E esse grupo, ele ficou grande em Viena. Em 1929, produziu um manifesto, o chamado Manifesto do Círculo de Viena, ou surgimento do positivismo lógico. Nesse documento de 29, eles fazem, vamos chamar assim, um manual que eles sonham para toda a faculdade do mundo. Literalmente, do mundo. Eles falam, nesse documento, nós sonhamos que as ciências sejam assim, 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 assim. Né? E veja, diante do sucesso das ciências empíricas, era quase um absurdo dizer não para esses caras. Né? A promessa era essa, dê-nos poder, dê-nos espaço, dê-nos dinheiro, e faremos com a história o que fizemos com a física. Faremos com a filosofia o que fizemos com as engenharias. Faremos com a psicologia o que fizemos com a química. Quem seria louco de dizer não a esses caras? Ninguém dizia isso. Porque eles, de fato, né, imagina, os senhores que certamente já pensaram sobre isso, né? Qual é a transformação que a energia nos dá, né? A refrigeração. Eu costumo dizer para os meus alunos, na PUC, para o César tomar sorvete, ele tinha que mandar um destacamento lá para os Pirineus, subir aquilo um dia, encaixotar gelo, descer com aquilo, enterrar ali em Roma, e no verão desenterrar e tomar raspadinha. Isso era o sorvete do César Romano, o homem mais poderoso do mundo. Hoje em dia, qualquer mulher que em Jurujuba vai na vendinha, compra um tablito, que é muito melhor. Graças a quê? Graças à energia. A tecnologia muda o mundo de verdade. Então, diante desse manifesto de 29, os professores veem, calma aí, eles estão prometendo que se nós dermos poderes a eles, aos cientistas, o mundo vai ficar melhor. Demos. Acontece que isso, nós já sabemos como terminou, né? Em 45, surge a bomba atômica, que não é um desejo de um cientista, ninguém vai dizer isso, mas que não aconteceria sem os avanços da física. Isso gera um efeito rebote, historicamente falando. Em 62, um primeiro-ministro britânico chamado Harold Wilson desfaz, ou melhor dizendo, ele faz um novo bureau de ciência na Inglaterra, chamado Science Studies. Em 1962,
curiosamente, no mesmo ano de publicação do livro de Thomas Kuhn, nos Estados Unidos, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, que dá uma visão diferente da ciência. E, a partir daquele momento, em 1962, Harold Wilson, olhando para a ciência russa, propõe um novo modo de fazer ciência, que não é mais colocando todas as fichas nas ciências empíricas, mas modernizando, como disse o professor Paulo, moderando, a palavra certa é essa, temperando ciências empíricas e humanidades. Por quê? Porque a ciência sozinha pode gerar a bomba atômica. O desejo apenas de resultados e efeitos pode gerar um abuso científico. Afinal, a ciência não tem alma, a não ser que o homem coloque alma na ciência. Esse é o papel do Henrique Lage. Esse é o papel do CT Smart, que é moderar, temperar tecnologia e resultados com humanização. Aliás, eu disse isso uma vez para o professor Robson Hilário. Vocês sabiam que o carro elétrico foi inventado em 1900? 1900. Já havia tecnologia para o carro elétrico em 1900. Qual foi o problema? Por que não surgiu? Por que não pegou? Por quê? Lobby das petrolíferas. E a guerra. A guerra que ia acontecer em 40. Ninguém quer esperar o sol para poder fazer um tanque sair do lugar, né? Não, tem sol, espera um pouquinho. Não pode esperar. Veja, a tecnologia anda par e passo com a sociedade. Então, a sociedade precisa fazer parte do processo tecnológico. Essa é a função, vamos chamar assim, da filosofia da ciência. É importante que nós entendamos que a ciência é fruto do trabalho humano. Tem um ditado que eu gosto muito. Todo agente age em vista de um fim. Omnes agens agit propter finem. Todo agente, aquele que age por causa de um ponto final. O ponto final é que vai dizer para ele como agir. E não é a coisa mesma, não é a coisa em si. A ciência não pode ser utilizada como princípio e fim da própria ciência. Ela tem que estar a serviço do outro, a serviço do homem. E aqui me permitam uma provocação. De que adianta um carro barato, muito barato, baratíssimo, se custa a vida de um coreano do norte? Ou de uma outra pessoa? O que adianta? E aqui, novamente, eu vou falar mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto para a palestra. Eu sou de Jurujuba, eu sou um filho da cidade. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz, não tem noção. Eu sou o primeiro da família a terminar o ensino médio. Eu sou o primeiro da família a entrar na faculdade. Eu sou o primeiro a sair da faculdade, uma coisa é entrar, outra coisa é sair. Eu sou o primeiro a terminar uma pós-graduação. Eu sou o primeiro até hoje a terminar o doutorado. E eu acho que, bom, minha filha, quem sabe, pós-doutorado ninguém vai entrar. Então, estar aqui significa que a educação muda vidas. Certamente. Eu sou lá do Fernando Magalhães, lá de Jurujuba. E vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Esse é o caso concreto que eu quero trazer para nós. Tá? Porque Niterói tem que mudar nesse sentido. Então, entenda, tecnologia sem visar o indivíduo pode se tornar uma forma de reificar a violência, reificar abusos, privilégios. Não é o caso aqui, graças ao trabalho do professor Paulo Henrique Lage e graças ao trabalho do professor Robson no CT Smart. Mas é preciso dizer que não se pode pensar que isso está fora do horizonte de ações. Isso pode acontecer, sim. Só um segundo, perdi aqui a minha apresentação. Só para não avançar muito. Então, Morris Schlick, por exemplo, Morris Schlick, que foi lá o professor que deu origem a tudo isso, ele morreu assassinado. Ele foi morto por simpatizantes nazistas, por quê? Era um judeu, falando de ciência. Ele foi morto. E quando foi morto, os seus alunos fugiram. É a diáspora do Círculo de Viena. Rudolf Carnap foi parar na Inglaterra. Otto Neurath foi parar nos Estados Unidos. Hans Hahn, não lembro mais para onde ele foi, acho que foi para a Áustria. E assim, do dia para a noite, foi assim. Quando eles fugiram, as grandes universidades do mundo, Yale, Stanford, Harvard, ficaram positivistas lógicas.
De repente, porque eles eram, de fato, muito grandes, muito importantes, e tomaram as cátedras das grandes faculdades do mundo. Foi assim que aconteceu, vamos chamar assim, vocês iam ver, mas tem um autor chamado Dominique Peste, em francês, Introduction aux Science Studies. Ele fala, do nada, graças a essas pessoas, as grandes faculdades do mundo se tornaram positivistas lógicos, colocaram as fichas todas nas ciências experimentais, até que aconteceu o desastre do abuso. Eu quero dizer, quero deixar claro aqui, não vai nada contra os cientistas, nada, ninguém vai pensar que Rudolf Carnap era um simpatizante do extermínio de pessoas, não é isso. Mas é que as ciências sem alma podem ser utilizadas sim. E aqui é só um caso. Se eu tivesse mais meia hora, eu ia dizer mais dezenas de casos onde aconteceu isso. Onde a ciência foi usada para manipular, para achacar, para prejudicar, né? Basta ler o caso da geração... agora esqueci o nome do remédio. Remédio para enjoo. Agora esqueci. Os membros ficam atrofiados. Todo mundo sabe disso e você vai na farmácia e compra remédio como se nada acontecesse. Esqueci agora, alguém lembra o nome? Talidomida, exatamente, relação talidomida. Um remédio que atrofia os membros superiores e inferiores, é conhecido isso e vende-se como se nada, a pessoa toma e depois entra com um processo. Isso acontece até hoje. E aqui a gente podia falar de temas mais polêmicos, mais próximos de nós, mas ficamos para outro dia. Entende como a ciência pode desumanizar? Agora, história magistra est. O professor Rudolf foi embora. O professor Rolf foi embora. História magistra est. Quem não conhece a história não é educada por ela. A história é mestra, diz o ditado. História magistra est. Agora, se você não conhece história, você é condenado a repeti-la. Repetir os seus erros. Nós não podemos cometer esses erros. Porque ao final do dia, quem sofre é sempre aquele que não tem o padrinho, o político importante, o juiz amigo, é sempre esses. Então nós, como pessoas diferentes, ou que queremos ser diferentes, temos que fazer mudar a história. E eu quero trazer aqui um caso que eu acho que, para um evento que fala de Niterói, é importante dizer, Alain. Eu sou de Jurujuba, como eu disse. Jurujuba, na minha infância, era insuportável o cheiro. Era insuportável. Havia ali 4 fábricas de conservas. Os mais antigos aqui na cidade lembram disso. Ali era um bairro de indústria, de conserva. Veja, a minha família foi sustentada em certa medida por aquelas indústrias. Hoje em dia, não tem mais o cheiro de sardinha, de chorume da sardinha. Mas a miséria aumentou absurdamente. Por quê? Em nome das tartarugas, em nome das algas, abandonaram as famílias. O poder público que se preze tem que lembrar que é preciso, sim, melhorar as praias. Eu gosto de praia limpa, quem não gosta? Mas e as famílias que estavam lá? Vão ficar ao léu? É preciso pensar, Alain, em estratégias políticas que sejam humanizadoras também. Ah, não, tem que aqui ticar aqui na Eco 92, praia limpa, tá, mas a custa de quê? Das famílias de Jurujuba? Ou da Ponta da Areia? É preciso pensar nas pessoas. E eu sei que é possível fazer diferente. É claro que é. Basta convidar as pessoas. A Niterói é cheia de habilidades, cheia de pessoas competentes. Conversemos todos nós. Para soluções reais, que não castiguem justamente aquelas pessoas que mais precisam. Mais precisam. É preciso lembrar que a ciência se faz, ou deve ser feita sempre, segundo a humanidade. Segundo a perspectiva mais humana, e não só tecnocrata. Não só tecnocrata. Esse foi o erro do Círculo de Viena. Esse foi o erro de pensar a ciência por ela mesma, a inovação por ela mesma.
É preciso inovar? Sempre. Mas sempre é preciso fazer isso de acordo com os valores humanos mais básicos. Afinal, no fim do dia, quem está lá é a Dona Antônia, o Sr. Francisco, que vão ser os cidadãos dessa cidade que nós precisamos viver. Então, eu queria terminar com a seguinte frase, só para... Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito e que diz respeito ao nosso dia hoje. Está no livro chamado Segunda Consideração Intempestiva, da Relume do Mará. Ele fala o seguinte, na página 23. Há um grau de insônia, de ruminação, de sentido histórico, no qual o vivente se degrada e, por fim, sucumbe. Seja ele um homem, um povo ou uma cultura. Vou ler de novo, tá? Porque essa frase é difícil, mas é bem profunda. Há um grau de insônia, de ruminação, de sentido histórico, no qual o vivente se degrada e, por fim, sucumbe. Seja ele um homem, um povo ou uma cultura. O que Nietzsche está dizendo aqui? Não dá para viver na história o tempo inteiro. Não dá para viver o tempo inteiro no movimento. É preciso que você pare e dê um passo atrás para um momento onde você não mais rumina, não mais está tomado pela história, no pré-história, naquele ponto em que nós olhamos para trás e qual é a origem do Henrique Lage? Isso tem que estar registrado na parede, porque isso é que vai fazer o Henrique Lage ser sempre novo, mas sem perder a memória, a essência. Há um grau de história, de mudança, que se você fizer, você perde. Você perde. Então você tem que ver a história para você se inspirar e continuar mudando, mas sem perder a essência, sem perder aquele dia daquela foto. Achei bonita aquela foto. Porque aquilo ali, no fundo, é onde você para. Vão mais 100 anos. Você pega fôlego, né? Se chegamos até aqui, um casamento, né? A esposa olha para o esposo, depois de 20 anos, e fala, mais 20. Você olha assim, você pega fôlego. E depois respira de novo. Mas não pede força, não. Só respira. Porque aí você tem mais ânimo para ir mudando as coisas, mas sem perder. Eu reuni o pessoal lá agora no centenário, botei os alunos todos lá no local parecido. Vamos fazer um anúncio para os 300 anos, para daqui 100 anos alguém repetir a foto. E fizemos na mesma pose, assim, próximo, né? É isso. Fortalecendo isso. E aqui eu vou terminar com mais uma, já pegando a sua informação, tem um autor que eu gosto muito, é um alemão chamado Hans-Georg Gadamer. Ele fala o seguinte, não é literal, não preparei, porque agora cabe perfeitamente, ele fala, não é possível olhar para o futuro sem olhar para o passado. Inovação sem tradição é mentira. Tradição sem inovação é burrice. Não é assim, tá, gente? Mas é isso que ele fala em Verdade e Método, numa das suas partes. Então, se nós queremos inovar, não podemos perder memória de Niterói. E para que Niterói seja o que ela é, ela cumpra a sua vocação, ela precisa reconhecer a sua tradição, a sua memória e inovar. Estamos aqui para ajudar. Muito obrigado a vocês, viu? Muito obrigado, professor Dr. Robson Oliveira. Por conta do tempo, parece que foi anunciado que o gerador vai ser desligado às 15 para as 6. Então, eu vou logo abrir para as perguntas, e se for possível, a gente eu também gostaria de fazer alguns comentários. Pois não, Ramiro? Para ser breve mesmo, mas eu vou fazer, eu acho que a Denise, talvez mais alguém, e para a gente não perder esse tempo. Eu só queria que, quando o professor Paulo pegar para fazer a consideração final, falar um pouco do Henrique Lage, quem foi um pouco, se puder comentar, porque tem uma coisa importante desse protagonismo industrial dele, que remete, né, a toda essa vanguarda de Niterói, que teria sido, né, a primeira base industrial do Brasil, com a Ponta da Areia e o estaleiro Mauá do Visconde de Mauá, um proeminente industrial brasileiro.
Então, de que maneira isso também é uma tradição, e é muito curioso, né? O senhor traz uma trajetória do trabalhismo também, da importância do trabalhismo, que isso tem tensões, né? Tensões de um lado, tensões do outro, tem suas vicissitudes, tem suas, enfim, as suas demandas, e é uma trajetória muito forte da cidade, né? Esse trabalhismo que vem carregando aí Manuel Peixoto, ao mesmo tempo, me parece que em muitos casos tem uma dificuldade de inovar e de se reconfigurar também. Como que fica essa reconfiguração dentro de uma crise do mundo do trabalho, especialmente, dentro, né, dessas idas e vindas, e uma cidade, na prática, desindustrializada. Infelizmente, eu diria. Até mesmo, não só Niterói, mas as rebarbas, né? São Gonçalo também é uma cidade desindustrializada, e isso é muito ruim, porque é muito ruim para o Brasil, muito ruim especificamente para a cidade, né? A economia deprecia e você tem uma cidade viciada, na verdade. Essa coisa de uma cidade que tem muitos royalties, assim, você vicia muito emprego público, muita coisa, e a cidade fica viciada. Então, de que maneira há essa crise também, né? Desse fenômeno que é uma tônica da história de Niterói, mas, ao mesmo tempo, de um novo tempo que precisa também se reconfigurar. E também falar um pouquinho do Henrique Lage. Talvez mais uma ou duas intervenções. Queria parabenizá-los. Excelentes as apresentações e temas. E os temas continuam dialogando entre si. É fabuloso essa constatação. E eu gostaria de dirigir mais um questionamento, assim, uma curiosidade com relação à sua pesquisa. Então, são 2 pontos. Eu não o ouvi no início, então eu posso ter perdido. O Henrique Lage e esse seu trabalho, ele está em função de uma elaboração de um centro de memória do colégio, que isso é fundamental para o meu entendimento, porque isso é também uma coisa que muitos de nós, pesquisadores, estamos trabalhando com essa memória dos colégios que estão chegando a 100, 150, o caso, por exemplo, do nosso São Vicente de Paulo também, e que não tem um centro de memória. E aí isso é uma coisa fundamental. Então, para além dos museus e dos arquivos, os colégios também podem formar seus centros de memória para os alunos, e ter ali a documentação toda ali, né? Isso é muito bonito. E quais são as suas fontes? Como que você consegue desenvolver toda essa pesquisa? Se é hemeroteca, são arquivos particulares? Essa é a minha questão. Bom, começando aqui para não perder, sim, as redes das escolas da FATEC, né, tem as principais, as escolas centenárias, todas têm o seu centro de memória, foi instituído. O nosso centro de memória foi criado em 2013, em junho de 2013, portanto já são 10 anos. Eu estou na coordenação, dava aula lá, aí encerrou o curso noturno, e eu fui convidado para ser o coordenador desse centro de memória aí, a partir de 2021, logo depois da pandemia. E então esse centro de pesquisa e reflexão sobre a história da escola, porque eu comentei aqui uma coisa aqui no início, e aí voltando ao que você falou, o que os antigos diziam, as pessoas falavam quando chegavam no Henrique Lage, é uma escola sem história, no sentido que as pessoas não sabiam direito, como é que surgiu essa escola. Se comemorava o aniversário da escola, por exemplo, dia 16 de junho, mas as pessoas não sabiam direito por que 16 de junho. O centro de memória foi investigar. Aí eu fui investigar, 16 de junho deve ter algum motivo, falou fundação da escola, mas eu não achava nenhum documento, aí a memória é a história, né? Nenhum documento, eu achei o documento que a escola foi fundada no dia 22 de dezembro de 2023, no último ato do governador Aurélio Leal, diário oficial, visita do governador, foto da revista O Malho, discurso lá dos diretores, todo mundo saudando a nova escola que era inaugurada em Niterói, nesse dia 22 de dezembro de 2003. Eu falei, mas que diabos? E por que se comemorava a escola? Fundação 16 de junho. O Centro de Memória, então, faz uma investigação profunda para descobrir, afinal, que dia de algum santo, padroeiro, um mistério. É um mistério. Não apareceu até agora, mas nós sabemos, a história é aberta, né? A história é aberta.
uma fonte que dissesse assim, ó, a história, nós comemoramos o aniversário da escola 22 de junho por causa disso. O que se sabe, que desde os anos 40 se comemora o aniversário de fundação da escola, no dia 16 de junho, e foi até agora, nos 99 anos, quando o Centro de Memória, chamando a comunidade, explicando, teve que ter um trabalho de convencimento, porque a tradição, uns professores mais raízes falaram, não, se não for comemorar dia 16 de junho, eu não vou no centenário. Não, ele está comemorando o aniversário de 16 de junho desde os anos 70, como é que aparece esse rapaz aí que quer mudar a data de comemoração da escola? Eu falei, não, eu não quero mudar, eu quero restabelecer um fato. Nós estamos comemorando 100 anos de fundação. Como a escola não foi fundada em 16 de junho, já foi 22 de dezembro, por esse documento nós estamos... Mas só para dizer o nível de coisa que a gente teve que... de detalhe, realmente de tradição e memória, né? Professor, que falta faz o arquivo municipal, né? Isso. Aí, como eu disse aqui, a hemeroteca, a escola foi muito contemplada pela imprensa. Então, é abundante as fontes nos jornais. A escola, desde o primeiro dia, é impressionante. A escola foi, não sei porquê, levaram a imprensa lá e a principal revista tira a foto da inauguração da escola no dia 22 de junho e publica uma foto que é reproduzida em outros órgãos da época. E a escola segue sendo sempre aparecendo no Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, o jornal, Correio Paulistano tem lá notícia, essa inauguração da nova sede em 39, matéria do Correio Paulistano, foi inaugurada a nova sede da Escola do Trabalho em Niterói, enfim, uma escola. E aí essas diversas fontes que nós temos que lidar, a história oral, né? Eu estou lá com um acervo de depoimentos, nós conseguimos pegar o depoimento de um aluno que estava nas turmas da inauguração, o professor Luiz Antônio Pimentel, historiador, nós entrevistamos ele com 104 anos, ele deu um depoimento e eu estou aí sempre buscando os alunos mais antigos, professores, e os documentos todos que ficaram ali pelas secretarias, fotos da escola. Enfim, é esse trabalho que é permanente. Essa semana mesmo encontrei uma foto que estava lá perdida em algum canto da secretaria, né? Que surgiu uma questão. Por exemplo, eu não encontrei nenhum registro da presença de Getúlio Vargas na escola. O Washington Luiz, sim, tal, todos os governadores, mas apareceu lá, formandos de 52. E dentro de um álbum de formandos de 52 aparece uma foto de Getúlio Vargas, que não deu para identificar se ele estava na escola, pelo local. Mas é uma questão que a gente vai lidar. Não apareceu na imprensa nenhuma referência de Getúlio indo à escola. Mas tem ele vindo a Niterói. É possível que ele tivesse ido. Mas, enfim, estou dizendo, é um trabalho permanente, diário. As fontes estão sempre ali aparecendo, e a gente vai investigando, tentando. E em relação ao Henrique Lage, Luiz, você sabe que o grande mito dessa escola, além do dia 16 de junho, era o Henrique Lage, rapaz, o Henrique Lage. O Henrique Lage é que criou essa escola. Henrique Lage deu esse terreno. Os mais antigos já reclamavam, inclusive, não, essas portas aqui que o Henrique Lage quis fazer assim, assado, é mesmo. Eu falei, esse Henrique Lage é problemático, né? Aí eu vou lá para investigar histórias, raízes, o Henrique Lage. E aí, desgraçadamente, rapaz, eu constatei, para desgosto de muitos antigos, falei, olha, essas portas foram construídas em 44, Henrique Lage morreu em 41, ou seja, ele nem conhece essa nova sede. O terreno foi adquirido em 39, mas a sede que eles reclamavam lá pelas portas que Henrique Lage teve a concepção é de 41. Não achei nenhum registro da presença de Henrique Lage na escola, nenhuma visita. E como ele era o grande industrial brasileiro da primeira década, né, da primeira década do século XX, você encontra referências a ele em vários eventos sociais. Se ele estivesse na inauguração da nova sede, está lá o nome do bispo, está lá o nome do gerente da fábrica tal. A imprensa está cobrindo a escola, certamente Henrique Lage teria aparecido nessas imprensas. Então, Henrique Lage não tem presença nenhuma na escola, ele não compareceu, não há, mas eu digo sempre assim, a história é aberta, nós sabemos disso. Pode ser que amanhã eu encontre uma fonte lá, até agora, nenhum registro de Henrique Lage, mas é importante, como ele era o grande industrial brasileiro, um pioneiro, né, na industrialização, na navegação, claro, os famosos ITA, peguei um ITA do norte e vim para o Rio morar, Companhia Costeira Nacional, né, Ilha do Viana, todas as empresas do Henrique Lage, depois pioneiro na aviação, enfim, ele foi o Parque Lage, que era a casa dele, né?
a Vila Laje, que ele mandou construir, quer dizer, das indústrias deles em Niterói. Mas aí o Amaral Peixoto, quando ele morreu em 41, Amaral Peixoto, muito próximo a ele, decidiu mudar o nome da Escola do Trabalho, decidiu homenageá-lo, sem protesto de ninguém, foi uma unanimidade, assim, não encontrei nenhum grupo, aqueles radicais aí que me encontram aí, ficam brigando comigo, ninguém brigou lá, não aparece registro, não mude o nome da escola não para Henrique Lage, não, deixa a Escola do Trabalho. Não tem esse registro. Então, foi uma unanimidade, a escola foi nomeada por Henrique Lage, foi uma homenagem pós-morta, né, e, nesse sentido, com a lógica, né, uma escola, né, profissionalizante, sediada em Niterói, e Henrique Lage, com esse papel pioneiro na época, né, e reconhecido como grande empresário brasileiro daquele período. Então, acho que foi uma homenagem positiva, mas ele próprio mesmo não tem nenhum dinheiro dele, não aparecia nenhuma verba. Esse terreno, por exemplo, nós encontramos o documento da compra, foi comprado pelo Amaral Peixoto, o governador comprou o terreno, está lá o valor pago a empresário tal, pelo terreno onde ele construiu a escola. Então, o grande patrono da escola, se houvesse uma justiça mesmo assim, essa escola deveria se chamar Escola Hernani do Amaral Peixoto, no sentido, foi ele que trouxe essa escola lá do Horto, foi ele que abraçou essa escola dentro daquela coisa do trabalhismo, da questão social, agora como um caso de política e não de polícia, né? E aí, quando você falou da questão do trabalhismo, é importante isso mesmo, essas raízes do trabalhismo, né? Como é que isso passa por essa cidade, está nas origens dessa escola, né? Até o caso do Bocaiúva Cunha, ali, essa coisa da educação, o filho dele vai estar com Brizola lá nos anos 80, lá na criação do CIEP, está a assinatura de Bocaiúva Cunha, e o pai dele está lá criando o projeto em 1916 de criação de 4 escolas profissionalizantes no estado do Rio de Janeiro, e uma delas foi a Escola Washington Luiz, que está aí até hoje, as outras, infelizmente, tombaram pelo caminho, mas essa, apesar de todas as diversidades, e quase acabando ali, quando o Horto pediu a sede, ela foi conservada e está aí até hoje. E aquela escola, alguém Leal da Vingar, não é essa? Essas 4? Colégio Estadual Aurelino Leal, próximo à Faculdade de Direito da UF. Eu estou dizendo assim, eu não sei se é essa escola, porque era uma escola feminina profissionalizante, né? Porque a escola Nilo Peçanha está lá até hoje em Campos, mas não é mais uma escola profissionalizante, é uma escola regular, né? A escola Henrique Lage é aquela que nasceu com uma formação profissional, quer dizer, a essência dela não mudou. E essas outras centenárias também, da própria Rede Faetec, eram outra coisa que se tornou, né? A escola Henrique Lage é aquela que manteve a essência desde o início, desde 23. Ela foi se modernizando, se tornando escola técnica, incorporando, né, todas as modernidades, mas a essência dela se mantém, chega aos 100 anos. Paulo, eu tive a graça na qualidade ainda de assessor especial do secretário, de atuar muito próximo da diretora Ingrid. Ela ainda continua diretora? Sim, continua. Que maravilha. Claro, Ingrid. Isso, então é... A chefe. Reuni com a Ingrid, também com o gestor da Faetec de Pendotiba, e passaram algumas exigências que estavam precisando. Foi muito bacana ver a entrega depois, a escola foi pintada, ar-condicionado chegando. Recordo também uma boa conversa com o cozinheiro, que atua lá, né? Enfim, da escola. Exatamente, ele pediu também algumas demandas. Acabou que o gestor Marcos ele ficou mais próximo, ele conseguiu muitos equipamentos para ali, até para a cozinha, né? Enfim, tenho uma boa lembrança dessa boa conversa com a Ingrid, enfim, a gente pode contribuir também lá. Uma pergunta para você e para o Robson Hilário, é que, se você sabe, Robson, certamente o Paulo sabe, bem, é uma constatação, não há unidade da Rede Faetec mais premiada, né, do que a Faetec Henrique Lage. É impressionante a quantidade de prêmios que os alunos conquistam, né, com essa orientação mais personalizada dada pelos professores, é fora da curva. Ele colocou aqui alguns, né, mas é impressionante. Se tiver qualquer tipo de concurso lá, a Faetec Niterói ela está à frente, ela realmente conquista os seus objetivos. A pergunta que, né, de curioso aqui, existe a possibilidade de haver algum tipo de hub de inovação dentro de uma unidade Faetec? Isso já acontece, professor? Robson, você na sua expertise também já tem alguma experiência no setor público? Acho que é interessante essa observação. É bem interessante, assim, colégios profissionalizantes como Faetec, assim, espalhados no Brasil, os institutos federais estão fazendo, né, tendo atividades de inovação
né, bem próximos. E a gente, com o CT Smart, né, com esse projeto de maker, né, nas escolas, a gente está buscando jovens nesses institutos federais, nessas escolas profissionalizantes, para colocar como bolsista dentro das escolas particulares, que ainda é a nossa realidade. A gente está tentando entrar nas escolas, né, públicas, mas as escolas particulares, como eu disse aqui, os professores ainda necessitam de formação, e o que está dando certo é a gente colocar bolsistas, esses jovens que já nascem dentro na tecnologia. Então, eles vão para dentro dos colégios, aprendem a pedagogia e viram monitores, né, desses professores, acabam ensinando esses professores com o nosso apoio. Então, já estamos recrutando 3 jovens em Belém, onde a gente tem 3 escolas lá. A gente está com essa questão muito forte da dificuldade dos professores lá. E em outras regiões a gente já está começando a pensar. E tivemos um exemplo ano passado em Campos, um jovem que saiu do Instituto Federal, né, foi fazer graduação em computação no Cefet e atuou como nosso bolsista numa escola particular lá de Campos. Então, assim, isso já é uma realidade. O que a FATEC, o que o professor mostrou aqui, dos jovens ganhando prêmio, é porque já tem um professor lá, um professor de excelência na parte de tecnologia, né, desenvolvendo os jovens. Isso já são grupos de inovação. O que eu trouxe aqui é essa preocupação. Os professores de tecnologias que estão criando esses grupos com os jovens, eles já têm que estar preocupados em passar a questão humana, porque não há, como o professor Robson aqui disse, o Robson Oliveira, e o nosso estudo lá na Unicamp, não há inovação, né, real, verdadeira, se não desenvolver o ser humano nas suas virtudes. Então, os professores nesses campos, né, essas escolas precisam, sim, criar cada vez mais esses grupos com os jovens no ensino médio, no ensino profissionalizante, mas também se preocupar com essa parte humana. Está acontecendo e vai crescer cada vez mais. E a gente, como ICT, está disposto a atuar e a cooperar, porque entregar o jovem para a universidade com esse conhecimento vai desenvolver cada vez mais na universidade os jovens com um pensamento empreendedor e inovador que a sociedade precisa. Muito obrigado. Professor Paulo, há alguma iniciativa dessa no Colégio Henrique Lage hoje, o senhor conhece? De que exatamente? Uma espécie de hub de inovação, como a gente vê hoje em alguns modelos de universidade, pública e privada também. Já acontece isso no Henrique Lage? O senhor vê um ecossistema que favoreça essa aproximação do setor privado, instituições, associações? Eles têm essa pesquisa permanente lá há bastante tempo, né, do projeto Jovens Talentos da FAPERJ, né, que tem apoiado grande parte dessas pesquisas, inclusive a pesquisa nossa lá no Centro de Memória, tem bolsas Jovens Talentos da FAPERJ, então é uma parceria que já tem há bastante tempo e tem resultado nisso aí que você falou, né, que foi bom você ter lembrado, né, a escola tem conseguido essa projeção, esses destaques nessas feiras, nessas mostras técnicas, a partir dos trabalhos, somente em edificações, em eletrônica, construção naval. E tem essas parcerias, né, especialmente com o projeto Jovens Talentos da FAPERJ, é uma parceria que já tem há bastante tempo, bastante consolidada, e que tem dado ótimos resultados, inclusive lá no Centro de Memória também, na pesquisa que nós estamos realizando, para reconstruir essa história da escola, que o objetivo é escrever um livro sobre isso, no Centro de Memória, contar essa história. Por isso esses depoimentos são importantes, esses depoimentos que eu tenho feito aí com antigos alunos, ex-professores e todos, resgatando essa história. E esses pioneiros aí dessa parte técnica, né, que é uma coisa importante, pegar essa história desses cursos todos que foram surgindo. Como eu falei, o curso de construção naval foi o primeiro, depois o curso de edificações, eletrotécnica, enfim, historicizar isso, pegar esses pioneiros aí, as origens, os projetos, os primeiros, enfim, isso tudo está em pesquisa ainda, para ter esse mapeamento completo até chegar hoje. Maravilha. Professor doutor Robson Oliveira, considerações finais, 3 minutinhos. Niterói tem uma vocação, eu entendo uma vocação transcendental, penso mesmo nisso. E o Niterói tem a chance de fazer uma coisa que o Brasil não fez ainda.
eu contei um pouquinho para vocês da história do Science Studies. O que acontece hoje no mundo? Hoje, na verdade, há 20 anos. As indústrias estão saindo das universidades e indo para ICTs. Um exemplo, um professor de física Bambam de Stanford sai de Stanford e cria o seu centro de pesquisa. Centro de pesquisa Dr. Fulano. Nesse centro, ele é mais ágil para pegar recurso e fazer produto, fazer nota fiscal. O Brasil, desde 2009, quando eu saí da universidade, não fazia isso. Não sei se agora faz. Niterói pode ter um protagonismo sediando esse tipo de ICT. Isso é comum no mundo todo. Mas, como sempre, o Brasil está há 30, 40 anos atrás. Então, Niterói, assim que tiver pessoas sérias no comando, pode fazer, de fato, essa aqui tem uma vocação maior, vocação que está confirmada na palavra do professor Paulo, na história do Henrique Lage, na história de outras escolas, no do CT do Robson Hilário, do CT Smart, é fazer com que, de fato, concretamente, a cidade sirva a ciência e a ciência sirva a população. Então, essa mudança é uma mudança que passa pelo poder público, não é só pelo ICT. O poder público tem que fazer isso acontecer. Eu acho que nós temos chance no futuro de ser protagonistas nessa mudança, se assim os nossos representantes quiserem. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta? Eu acabei pulando aqui, a Denise acabou fazendo uma pergunta. Temos um tempinho ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui específica? Podemos encerrar? Maravilha. Só um pequeno comentário, Robson. Eu tive, quando era assessor especial do secretário, eu fui a Caxias do Sul. Lá é realidade. Eu fiquei impressionado com duas empresas, uma Marco Polo e outra Taurus. Elas retiraram o setor de inovação de dentro das suas empresas e colocaram dentro da universidade, né? E, por exemplo, a Taurus é uma fabricante de armas, todo mundo sabe. E saiu dali capacete com base de grafeno, que é mais leve, mais barato e tal. A Marco Polo já tem, pelo menos naquele período, tinha 40 peças novas que eram desenvolvidas através de grafeno, que torna o produto mais resistente, mais leve, mais barato. Enfim, então, assim, eu vi isso acontecer. Você falou de virar papel em nota fiscal, isso é importantíssimo, isso já acontece em Caxias do Sul, estive em São Paulo também, isso acontece em São Paulo. Está na hora do Rio despertar e começar a transformar papers em nota fiscal. Eu acho que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a pessoa do assessor Ramiro, já está trabalhando sobre isso, estão revendo a documentação necessária. Só um segundo. Clabin, empresa centenária no Sul. A Clabin tem uma parte do seu orçamento dedicada a laboratório. O lucro da Clabin é retirado um pouquinho para criar um papel para avançar o produto. Há um ano atrás, lançaram um papel que é só deles. É um papel patenteado, craft não sei o quê. Quer dizer, eles pegaram o recurso e criaram uma coisa que vai dar mais recurso. Entendeu? E o último exemplo, para a gente ver como que a gente, às vezes, fica atrasado. Em 2005, eu fiz parte do meu mestrado na Suécia. E na Universidade da Suécia, por volta de 70% dos alunos que estavam lá era da Volvo. Então, a Volvo patrocinava todo o salário dos seus funcionários durante 5 anos para ficar exclusivo dentro da universidade pesquisando para produtos da Volvo. Então, a realidade é essa, né? O conhecimento tem que ser transformado em produto e o produto em nota fiscal. A Volvo, que é o carro mais seguro do mundo, né? Exatamente. Não é à toa, né? Está funcionando? Opa. Essa mesa, agradecer a todos a presença, agradecer aos professores, o Alain, o professor Paulo, os dois Robsons, né, o Robson Hilário e o Robson Oliveira. A gente volta amanhã às 10h30. Eu vou explicar um pouco sobre a exposição, acho que, e aqui foi tratado, né, a gente tem uma questão de memória, uma questão de projeção, que é a inovação, e é uma forma, na verdade, de envolver a produção de conhecimento com algo que escape um pouco da universidade, porque também tem um colapso na universidade, a gente precisa rever também e ver outras maneiras da universidade trabalhar com a sociedade. Eu acho que os ICTs são um bom caminho nesse sentido.
Então, vou falar um pouco da exposição, do porquê da exposição, até porque um dos eixos da exposição é ensino e religião, que é uma das marcas também, né? Eu vou explicar como que eu cheguei a esses 3 eixos, que são eixos que são reconhecidos daquilo que Niterói produziu. E um dos eixos é essa relação muito forte entre ensino e religião. Que também tem questões morais aí, como o professor Robson falou. Então, agradecer, depois tem uma programação ali exposta, vocês podem acompanhar. Bom, vocês podem perceber que o evento é aberto, é gratuito, então tragam, né, os amigos, as pessoas, convidem. E é isso, mais uma vez, obrigado. Seguimos até amanhã.